450 metros mata adentro da propriedade de Américo Vaz. A perícia encontrou quantidade de sangue que nenhum mamífero deveria perder e sobreviver, mas não encontrou corpo. O que arrastaram para a caminhonete da polícia naquela madrugada de agosto de 2023 tinha 2,5 metros de altura, quando semi-ereta, garras de 10 centímetros capazes de entortar lâmina de grade de arado e DNA que o laboratório do IBAMA classificou apenas como híbrido anômalo, antes de arquivar o caso sem explicação adicional. Entre 1952 e 1978, 14 pessoas morreram na Serra do Espinhaço em ataques oficialmente registrados como predação por animal selvagem. Mortes espaçadas por anos, sempre em agosto ou setembro, sempre próximas à lua cheia, sempre arquivadas sem investigação profunda. O padre Osvaldo documentou todos os casos num caderno que ninguém quis ler. 45 anos depois do último ataque, a criatura voltou. Desta vez escolheu as terras de um homem de 68 anos que não tinha exército particular, não tinha tecnologia militar, não tinha nada além de espingarda do avô e conhecimento quase extinto de armadilharia de caça grossa, transmitido por 3 gerações. Américo Vaz transformou 180 hectares que conhecia melhor que a própria casa em campo de batalha, enfrentou com facão e teimosia o que a ciência até hoje recusa nomear corretamente, e provou que às vezes o único que separa a comunidade rural do massacre é velho teimoso que sabe ler rastros e não hesita quando a escolha é matar ou morrer. Esta é a história de por que o lobisomem cometeu o erro fatal ao invadir território do único homem na serra que ainda sabia guerrear usando a terra como arma. Américo Vaz acordou às 5h13 da manhã, como sempre, sem despertador, guiado pelo relógio interno calibrado por 40 anos de rotina idêntica. A casa de 3 cômodos ainda guardava o frio da madrugada de agosto, aquele frio seco da serra que entrava pelas frestas das janelas de madeira e se acomodava nos pulmões, como lembrança de que ali, a 1.100 metros de altitude, o conforto era luxo que ninguém prometeu. Ele se levantou devagar, sentindo os joelhos protestarem. Artrose, que o médico de Santa Efigênia disse que era normal para a idade, como se dor fosse destino aceitável. Calçou as botas de couro gastas antes mesmo de pisar no chão frio de cimento queimado, gesto automático de homem que aprendeu cedo que conforto se constrói em camadas pequenas. A casa cheirava a fumaça antiga do fogão a lenha, café requentado de ontem e aquele odor indefinível de lugar habitado por uma pessoa só. Não exatamente abandono, mas ausência de presença plural. A cozinha era o centro funcional da casa, despida de qualquer enfeite que não servisse propósito prático. Fogão a lenha de ferro fundido encostado na parede de tijolos aparentes, pia de granito simples com torneira que pingava teimosamente há 3 meses, mesa de madeira maciça onde Américo comia sozinho desde que Maria faleceu, 12 anos atrás, de um câncer de útero que foi confundido com mioma até ser tarde demais porque o posto de saúde não tinha ultrassom e a fila do hospital regional levava 8 meses. Ele preparou café no coador de pano, gesto mecânico, enquanto olhava pela janela, o terreiro ainda mergulhado na escuridão pré-aurora, apenas a silhueta das árvores recortada contra o céu, que começava a clarear numa faixa estreita no horizonte leste. As galinhas da Angola já ciscavam perto do galinheiro, bichos pontuais e desconfiados que serviam de alarme natural melhor que qualquer campainha eletrônica. Américo bebia o café quente e amargo sem açúcar, observando o amanhecer rasgar o escuro com aquela lentidão de quem não tem pressa, enquanto planejava mentalmente as tarefas do dia, consertar a cerca do Pasto Sul, verificar o nível da caixa d'água, talvez limpar a calha antes que as chuvas de setembro começassem. A propriedade se estendia por 180 hectares de terra, que combinava pasto sujo, cerrado ralo e manchas de mata atlântica de altitude que ninguém mais manejava desde que o pai de Américo morreu, 17 anos atrás. Era terra difícil, pedregosa em alguns pontos, encharcada em outros, onde os olhos d'água brotavam e formavam brejos que os porcos adoravam, mas que tornavam qualquer plantio impossível. Américo criava gado de forma modesta, 23 cabeças que mal pagavam as contas. Mantinha horta para consumo próprio e vivia basicamente da aposentadoria rural, que caía no dia 20 de todo mês, R$ 1.300, que eram suficientes porque ele não tinha vícios caros nem ambições que custassem dinheiro.
Os filhos ligavam a cada 15 dias, conversas breves e constrangidas, onde ele mentia que estava tudo bem e eles fingiam acreditar, aliviados por não precisarem enfrentar a culpa de tê-lo abandonado num lugar que para eles representava atraso, enquanto para Américo era simplesmente vida. A caçula, Andréia, prometia trazer a neta nas férias de janeiro, promessa que ela fazia há 3 anos, sem nunca cumprir, e Américo já nem esperava mais, apenas acenava com a cabeça durante a ligação e mudava de assunto. O que nenhum deles sabia, porque nunca perguntaram, e ele nunca ofereceu, era que Américo carregava um tipo de conhecimento que estava morrendo junto com a geração dele. A arte da armadilharia de caça-grossa, transmitida de pai para filho desde o bisavô que desbravou aquela região em 1890 e precisou aprender a conviver com onças, queixadas e toda sorte de bicho que disputava território com gente. Não era conhecimento de livro nem de curso, era sabedoria construída em décadas de tentativa e erro. De observar como os bichos se moviam, como pensavam, como reagiam ao perigo. Américo sabia construir mundéus capazes de segurar porco de 100 quilos. Arapucas que pegavam desde tatu até capivara. Laços que prendiam sem estrangular, fojos disfarçados tão bem que nem cachorro farejador detectava. Mais importante que isso, ele sabia ler a terra como quem lê jornal. Uma pegada na beira do córrego contava a história completa sobre tamanho do bicho, peso, há quanto tempo passou, se estava ferido, se estava caçando ou fugindo. Podia identificar pelo cheiro de urina em tronco de árvore se era macho ou fêmea, se estava no cio, se estava marcando território novo ou reforçando antigo. A espingarda calibre 12 que descansava num suporte de madeira atrás da porta do quarto tinha pertencido ao avô paterno, uma CBC de cano duplo, oxidada nas partes que não comprometiam a função, limpa e lubrificada nas que importavam. Américo a desmontava e limpava todo domingo depois do almoço, ritual que aprendeu aos 12 anos e mantinha com disciplina religiosa. Guardava as cartuchas numa lata de biscoito em cima do guarda-roupa, 24 cartuchos de chumbo grosso, número 6, e 6 cartuchos de bala, munição cara que ele reservava para situações que felizmente nunca tinham chegado. Tinha porte legal, documentação em dia, embora o delegado de Santa Efigênia tivesse deixado claro na última renovação que homem da sua idade devia pensar em se desfazer de arma, porque acidente acontece e família processa a polícia. Américo assinara os papéis em silêncio e saíra sem responder, porque gente da cidade jamais entenderia que ali, a 23 quilômetros da delegacia por estrada que virava lama pura em janeiro, a espingarda não era hobby. Era ferramenta de sobrevivência tão essencial quanto enxada ou martelo. Ele não tinha mais cães, decisão consciente tomada 3 anos atrás quando enterrou o Trovão, último de uma linhagem de vira-latas inteligentes que por décadas foi companhia e sistema de alarme. Trovão morreu velho, de velhice mesmo, deitado na sombra da mangueira com a cabeça no colo de Américo, e o velho jurou naquele momento que não criaria outro porque estava cansado de enterrar bichos que amava, cansado de se apegar a coisas que morriam mais rápido que ele. Agora sua companhia eram as galinhas d'Angola que alarmavam qualquer presença estranha, os 4 porcos que farejavam visitantes antes que chegassem à porteira e, principalmente, o silêncio. Américo aprendera a ouvir o silêncio da serra como música complexa. Sabia diferenciar o silêncio normal da noite, cheio de grilos e sapos, do silêncio errado, aquele que cai quando o predador grande se aproxima e os bichos pequenos se calam por instinto. Esse tipo de conhecimento não se ensinava em faculdade de veterinária nem em manual de sobrevivência. Era a alfabetização que levava décadas e custava atenção constante. A rotina de Américo era previsível por escolha, não por falta de opção. Acordar antes do sol, café forte, verificar os bichos, consertar o que quebrou, almoçar meio-dia, descansar meia hora na rede da varanda, trabalhar até o sol baixar, jantar simples, dormir às 8 da noite. Aos domingos, ouvia missa pelo rádio, sintonia fraca que chiava, mas que ele insistia em acompanhar, porque prometera a Maria. Uma vez por semana, ia até Santa Efigênia comprar o essencial: arroz, feijão, óleo, sal, algum luxo ocasional como bolacha recheada que ele comia devagar para durar. Conversava pouco, cumprimentava todos, não se envolvia em fofoca nem em política local. Era respeitado daquele jeito que se respeita a árvore velha. Está ali, sempre esteve, faz parte da paisagem, ninguém questiona.
Os mais jovens o achavam esquisito, esse velho que escolhia ficar sozinho no meio do mato quando podia estar em cidade grande com os filhos bem-sucedidos. Os mais velhos entendiam, porque reconheciam nele o mesmo que reconheciam em si mesmos: teimosia, orgulho, apego à terra que dói quando arrancado. O isolamento da propriedade não era acidente geográfico, era característica definidora. Depois da casa de Américo, seguindo a estrada de terra por mais 8 quilômetros serra acima, não havia mais nada além de plantações abandonadas de eucalipto dos anos 90, quando alguma empresa tentou explorar madeira e desistiu porque o custo do transporte era maior que o lucro. A mata fechava densa e escura, território de bicho, não de gente. O vizinho mais próximo, Zé Antônio, morava 2 quilômetros serra abaixo, numa casa ainda mais precária que a de Américo. Homem de 71 anos que vivia de aposentadoria e de vender queijo Minas artesanal para turista em São Gonçalo do Rio Preto. Eles se visitavam a cada 2 meses, mais ou menos, conversas de meia hora regadas a café, atualizações sobre saúde e tempo, nada profundo porque nenhum dos dois era de falar demais. Américo sabia que se algo acontecesse com ele, Zé Antônio demoraria semanas para notar. Essa consciência não o assustava. Era simplesmente o termo do contrato que ele assinara ao escolher viver assim. À noite, a escuridão ali era completa, do tipo que gente de cidade não conhece mais. Sem poste de luz pública, sem vizinho próximo, sem luz de carro passando, a noite descia como cobertor negro que sufocava qualquer ilusão de controle. Américo mantinha uma lamparina a querosene na cozinha para emergências e 2 lanternas com pilhas novas guardadas em lugares estratégicos, mas geralmente se guiava pela memória muscular do corpo que conhecia cada degrau, cada quina, cada desnível do chão de cimento. Gostava da escuridão, da forma como ela simplificava o mundo em sons e cheiros. Ouvia os porcos roncando no chiqueiro, as galinhas se ajeitando nos poleiros, o vento mexendo nas folhas do eucalipto que ele deixara crescer perto da casa, porque Maria gostava da sombra. Às vezes ouvia bichos maiores, gambá revirando lixo, tatu cavando, uma vez ou outra o miado assustador de gato do mato que fazia o sangue gelar mesmo em quem, como ele, sabia que o bicho era pequeno e assustado demais para atacar gente. Américo dormia com a janela do quarto entreaberta mesmo no frio de agosto, porque precisava ouvir à noite, precisava saber se algo mudava no padrão sonoro que ele memorizara ao longo de décadas. Naquela manhã de agosto, terminando o café e observando o sol finalmente despontar acima da linha da serra, tingindo de laranja e rosa as nuvens baixas que anunciavam mais uns dias de seca, Américo sentiu algo que não conseguiu nomear de imediato. Não exatamente medo, não ainda, mas um desconforto sutil, uma nota errada na sinfonia cotidiana. As galinhas da Angola estavam agitadas demais, ciscando em círculos nervosos perto do galinheiro, em vez de se espalharem pelo terreiro como faziam normalmente. Os porcos não tinham vindo comer os restos que ele jogara no coxo às 5h30. O silêncio estava diferente, mais denso, como se a própria manhã prendesse a respiração. Américo despejou o resto do café na pia, enxaguou a caneca de alumínio amassada que usava há 15 anos e caminhou até a porta da cozinha que dava para o terreiro, observando. O sol já iluminava o galinheiro, a cerca do chiqueiro, o pasto que começava depois da porteira de madeira. Tudo parecia normal, mas alguma coisa no ar. Algum cheiro que ele não identificava fazia o instinto veterano gritar baixinho que a normalidade era ilusão frágil. Américo pegou a espingarda, mais por hábito que por certeza de necessidade, e saiu para verificar os bichos. O galinheiro ficava a 30 metros da casa, construção simples de tábuas de pinos e teto de zinco que Américo erguera sozinho 8 anos atrás, seguindo o mesmo projeto que o pai usava. Chão de terra batida, poleiros de bambu em alturas escalonadas, nenhum luxo, além da funcionalidade básica. A porta de madeira estava fechada como ele deixara na noite anterior, trancada por fora com o gancho de ferro que prendia na argola soldada. Tudo parecia em ordem até ele chegar a 3 metros de distância e o cheiro atingi-lo como soco no estômago. Não era cheiro de galinha morta, que ele conhecia bem, aquele odor adocicado de decomposição misturado com penas e fezes. Era outra coisa, metálico, denso, com uma nota ácida por baixo que grudava na garganta e não soltava. Sangue fresco em quantidade grande, misturado com algo que ele não conseguia nomear. Algo animal, mas errado, como carne estragada esquentada no sol.
Américo parou, espingarda já na mão esquerda, dedo direito fora do gatilho ainda mais próximo, cérebro catalogando detalhes enquanto o corpo entrava automaticamente em estado de alerta construído por décadas lidando com predadores. A porta continuava trancada, o gancho de ferro no lugar, a argola intacta, mas havia algo errado na geometria da construção. Uma das tábuas laterais, próxima ao chão, estava deslocada, inclinada para fora num ângulo que madeira não assume sozinha. Américo contornou o galinheiro devagar, pisando na grama úmida de orvalho que molhava as botas, mantendo distância de 2 metros da estrutura, observando. A tábua deslocada tinha 1,20 m de comprimento, madeira de pinos de 2 polegadas de espessura, e fora arrancada com violência suficiente para entortar os 3 pregos que a prendiam à estrutura. Não quebrou. Foi puxada, torcida, removida de dentro para fora com força, que Américo tentou calcular mentalmente e não conseguiu, porque nenhum animal que ele conhecia tinha aquela combinação de força bruta com aplicação direcionada. Onça arranhava, quebrava com peso do corpo, mordia. Não arrancava a tábua pregada como se fosse tampa de caixa de sapato. Ele se agachou próximo à abertura, ainda mantendo distância segura, e apontou a lanterna que trouxera no bolso. O feixe de luz cortou o interior escuro do galinheiro e revelou o que o cheiro já anunciava. 6 galinhas d'Angola mortas, espalhadas pelo chão de terra batida, não simplesmente mortas, mas destroçadas, despedaçadas com violência que não tinha propósito além de destruição pura. Corpos abertos, vísceras espalhadas, penas grudadas em sangue já coagulando, que formava poças escuras na terra. As paredes internas de madeira estavam salpicadas de vermelho até a altura de 1,20 m. Respingo, jato de pressão, sinal de artéria rompida ou corpo arremessado contra a superfície dura. Os poleiros de bambu continuavam intactos, as 3 galinhas sobreviventes empoleiradas no mais alto, imóveis, silenciosas. Olhos fixos em Américo, com aquela expressão vazia que aves têm quando o terror ultrapassa a capacidade de reação. Américo apagou a lanterna, recuou 3 passos, sentiu a náusea subir e a engoliu com esforço, não por fraqueza de estômago, mas porque a cena inteira desafiava a lógica de predação que ele conhecia. Predadores matavam para comer ou para defender território. Matavam com eficiência, desperdiçavam pouco, levavam a presa ou consumiam no local. Aquilo ali não era predação. Era massacre sem propósito alimentar, destruição pela destruição, 6 aves mortas e apenas uma parcialmente consumida, e mesmo assim de forma estranha, apenas parte do peito arrancado e o resto abandonado. Américo forçou a mente a trabalhar metodicamente, afastando o desconforto instintivo que aquela cena provocava. Caminhou ao redor do galinheiro procurando pegadas, rastros, qualquer evidência do que entrara e saíra. O chão próximo à abertura estava revirado, marcas de algo pesado se arrastando, mas a grama amassada não guardava impressão definida o suficiente para identificar formato. Seguiu o rastro incerto por 5 metros, até onde a grama terminava e começava a terra batida do terreiro, e ali finalmente encontrou pegada clara. A marca tinha 28 centímetros de comprimento por 18 de largura, afundada 3 centímetros na terra úmida de orvalho, peso considerável, mais de 100 quilos com certeza, mas a forma era impossível de categorizar. Parte canina com 4 dedos marcados e sugestão de garra, mas larga demais, alongada demais, com calcanhar que lembrava apoio plantar humano. Américo tinha rastreado onça, lobo-guará, cachorro do mato, até urso em uma ocasião única, quando tinha 20 anos e um espécime perdido descera da Serra da Canastra. Conhecia a pegada de praticamente todo mamífero de médio e grande porte que habitava a região. Aquilo não se encaixava em nenhuma categoria. Era híbrido, biologicamente confuso, errado de forma que fazia o cérebro recusar a aceitar a evidência que os olhos apresentavam. Ele agachou novamente, aproximou o rosto a 20 centímetros da marca, estudou os detalhes. As garras tinham deixado sulcos fundos, 8 centímetros à frente dos dedos, curvas, afiadas, espaçadas com regularidade que sugeria mão, não pata. Mas a proporção geral, a distribuição de peso, a profundidade da marca, tudo indicava quadrúpede de grande porte. Américo tirou o celular do bolso da camisa,
Aparelho simples que ele usava apenas para ligações essenciais e que raramente tinha sinal ali, e fotografou a pegada com a objetividade de quem documenta evidência, não procura emoção. 3 fotos de ângulos diferentes. Depois guardou o aparelho e ficou parado, agachado, apenas respirando e forçando o cérebro a processar sem entrar em pânico. 40 anos lidando com predadores tinham ensinado que medo era a resposta natural e útil quando não paralisava, quando se transformava em cautela calculada. Alguma coisa grande, forte, com garras capazes de rasgar madeira, entrara na propriedade durante a noite, destruíra 6 galinhas aparentemente por prazer ou raiva e saíra deixando rastro mínimo. Isso não era comportamento de animal comum. Animais comuns não arrancavam tábuas pregadas. Animais comuns não desperdiçavam comida assim. Animais comuns deixavam mais rastros, marcas de aproximação e fuga, cheiro persistente que cachorros seguiam e que durava horas. O cheiro. Américo se levantou, caminhou de volta até a abertura do galinheiro, forçou-se a inalar fundo. Continuava ali, ácido e denso, mistura de sangue fresco com algo que lembrava cachorro molhado, mas mais forte, mais selvagem, e por baixo, uma nota de decomposição que não fazia sentido em cena de morte recente. Era cheiro de coisa podre carregando morte fresca. O estômago de Américo rebelou novamente e dessa vez ele cuspiu na grama, saliva grossa. Não vomitou, mas sentiu o aviso claro do corpo rejeitando o que os sentidos captavam. Ele recuou, respirou ar limpo por um minuto, deixou o coração desacelerar. Precisava limpar aquilo, enterrar as galinhas, consertar a tábua arrancada, reforçar a estrutura. Mas antes precisava verificar o resto da propriedade, certificar-se de que o que quer que tivesse vindo não continuava por perto. Américo segurou a espingarda com mais firmeza, destravou a trava de segurança pela primeira vez em 4 anos e começou a caminhada pelo perímetro próximo à casa. Encontrou mais 3 pegadas no caminho de terra, que levava ao pasto, espaçadas irregularmente como se a criatura tivesse parado, observado, mudado de direção. Encontrou pelos presos na cerca de arame farpado que delimitava o chiqueiro, pelos longos, escuros, grossos como crina de cavalo, mas mais emaranhados, sujos de lama seca e algo que podia ser sangue velho. Arrancou alguns, guardou no bolso sem saber exatamente por quê, instinto de documentação que ele nem questionou. Os porcos estavam agitados dentro do chiqueiro, fuçando nervosamente o chão enlameado, não comendo, apenas andando em círculos apertados. Américo conhecia aquele comportamento. Porco sentia predador e reagia com medo primário, instinto de presa reconhecendo presença de caçador. Ele jogou milho no coxo e nenhum dos 4 se aproximou. Isso era inédito. Porco comia mesmo com medo, mesmo doente, mesmo estressado. O fato de recusarem comida confirmava que algo profundamente errado tinha passado ali. Voltou para a casa caminhando devagar, verificando cada sombra, cada movimento de folha, ouvidos atentos a qualquer som que destoasse do normal. O sol já estava alto, 7h40 da manhã, calor começando a subir, mas o frio da noite ainda persistente na sombra. As galinhas d'Angola sobreviventes tinham saído do galinheiro pelas frestas e ciscavam a distância segura em grupo compacto, nenhuma se afastando das outras. Comportamento de bando sob ameaça. Américo entrou na cozinha, trancou a porta atrás de si, gesto que ele nunca fazia de dia, porta sempre aberta para ventilar, mas agora a necessidade de barreira física entre ele e o exterior superava a lógica do costume. Colocou a espingarda sobre a mesa, sentou-se na cadeira de madeira que rangia sob o peso e permitiu que as mãos tremessem por 30 segundos. Não era medo, ainda não. Era descarga de adrenalina que o corpo precisava processar. Depois dos 30 segundos, Américo levantou, lavou as mãos na pia com sabão de coco, esfregando com força como se pudesse remover junto com a sujeira física a memória do cheiro que ainda persistia na garganta. Precisava pensar com clareza. Primeira opção. Animal selvagem incomum, talvez onça com raiva ou comportamento anômalo causado por doença. Segunda opção. Cachorro grande abandonado, talvez Rottweiler ou Pitbull que fugira de algum sítio e estava caçando por fome. Terceira opção. Algo que ele não queria considerar ainda,
mas que batia insistente na porta da consciência, memórias antigas de histórias que o pai contava e que ele sempre tratara como exagero de época sem comunicação e cheia de superstição. Américo afastou a terceira opção deliberadamente, apegou-se às duas primeiras porque eram explicáveis, lidáveis, dentro do universo de coisas conhecidas. Onça raivosa, ele matava com um tiro certeiro. Cachorro selvagem, ele prendia em arapuca e entregava para o controle de zoonoses. Ambas soluções possíveis, ambas dentro do controle dele. Passou o dia inteiro em estado de alerta tensionado, limpando o galinheiro com movimentos mecânicos que deixavam a mente livre para processar. Enterrou as 6 galinhas num buraco fundo no pasto, longe da casa, cobriu com cal e terra compactada. Consertou a tábua arrancada, mas dessa vez usou pregos maiores e acrescentou reforço interno de sarrafo. Verificou todas as cercas, todos os pontos de acesso à propriedade, procurando outras evidências. Encontrou mais pelos na cerca do pasto sul, próximo ao córrego que marcava a divisa natural com a mata fechada. Encontrou fezes próximas à trilha que ele raramente usava, fezes grandes, escuras, cheiro forte de carne digerida, contendo fragmentos de ossos que ele não conseguiu identificar, pequenos demais para gado, grandes demais para ave. O dia passou numa combinação estranha de atividade física intensa e terror controlado, que ficava na beira da consciência, presente, mas não dominante. Américo trabalhou até o sol baixar, comeu sem apetite a janta fria que preparara no almoço, e quando a noite finalmente desceu, sentiu o medo real chegar junto com a escuridão. A noite do interior não era apenas ausência de luz, era a presença ativa de escuridão que transformava sons familiares em ameaças potenciais, que fazia cada sombra se mover com intenção maliciosa, que amplificava o isolamento até ele se tornar peso físico no peito. Américo trancou todas as portas, todas as janelas, algo que violava 40 anos de hábito de deixar a casa respirar. Posicionou a espingarda ao lado da cama, 2 cartuchas de bala no cano, trava de segurança desativada, pronta para uso. Deixou a lamparina, a querosene acesa na cozinha, luz fraca que criava mais sombras que iluminava, mas que servia de referência, ilha de visibilidade em mar de escuridão. Deitou-se na cama sem tirar as botas, vestido com a mesma roupa do dia, cobertor puxado até o peito, mas corpo em posição que permitia levantar rápido. Fechou os olhos e tentou dormir, sabendo que não conseguiria, tentando mesmo assim, porque o corpo precisava descansar. Às 11h20 da noite, ouviu o primeiro som. Passos no cascalho do terreiro, pesados, ritmados, espaçados com intervalo de 2 segundos entre cada um. Não eram passos de vaca que ocasionalmente escapava do pasto. Não eram passos de cavalo, eram pesados demais para cachorro, mesmo grande, e tinham padrão errado. 4 apoios, mas com ritmo que lembrava bípede tentando andar em 4 patas, descoordenado, irregular. Américo abriu os olhos na escuridão do quarto, não se moveu ainda, apenas respirou fundo e ouviu. Os passos pararam. Silêncio completo por 23 segundos. Ele contou mentalmente. Técnica que o pai ensinara para controlar pânico em situação de perigo, dar à mente tarefa simples enquanto o corpo decide reação. Depois do silêncio, novo som. Algo grande respirando, inalações profundas, fungadas como cachorro farejando, mas volume de ar muito maior. E entre as inalações, um som gutural baixo que não era rosnado nem grunhido, era vibração grave que parecia vir de peito grande demais. Américo levantou da cama sem fazer barulho, pegou a espingarda, caminhou descalço até a janela do quarto que dava para o terreiro. A cortina fina de tecido barato estava fechada, mas ele não a abriu, apenas se posicionou ao lado, olho próximo à fresta entre cortina e parede, observando. A lamparina na cozinha projetava luz fraca que alcançava parte do terreiro, criando zona de penumbra onde formas eram sugestões, não certezas. Ele viu movimento, sombra grande, baixa, quadrúpede, mas com contorno errado, ombros muito largos, cabeça muito alongada. A coisa se movia devagar, farejando o chão, parando de vez em quando, numa imobilidade completa que nenhum animal comum mantinha. Imobilidade de estátua, sem respiração visível, sem ajuste de postura. Depois de cada pausa, retomava o movimento, sempre próxima à borda do terreiro, nunca se aproximando totalmente da casa, mas circundando, testando, aprendendo.
Américo sentiu o suor escorrer pelas costas, apesar do frio da noite. Sentiu o dedo no gatilho tremer minimamente. Forçou-se a respirar devagar pelo nariz e manter o controle. A criatura, e agora, ele aceitava mentalmente que não era animal conhecido, era outra coisa, algo que sua mente ainda recusava nomear, mas que os instintos já reconheciam como ameaça existencial. Parou próxima ao poste de luz apagado que ficava a 15 metros da casa. Ficou imóvel por tempo que Américo estimou em 2 minutos inteiros. Depois, lentamente, se ergueu. Não completamente ereta, mas o suficiente para que ele visse a silhueta recortada contra o céu, ligeiramente menos escuro. 2 metros, talvez 2,10 de altura, ombros largos como de homem grande, mas a cabeça alongada, focinho proeminente, perfil que mesmo na escuridão e distância era inconfundivelmente não humano. Ela ficou assim, semi-ereta, como se estudasse a casa, como se calculasse distâncias e riscos. E Américo sentiu com clareza absoluta que estava sendo avaliado. Não era paranoia, era percepção nua e crua de estar na mira de inteligência predadora que o reconhecia como obstáculo, talvez ameaça, certamente alvo futuro. Américo não atirou. Algo no corpo dele, instinto construído em décadas enfrentando predadores, sabia que um tiro mal dado naquela distância, naquela luz, contra alvo que ele mal conseguia definir, transformaria a observação cautelosa em ataque direto. E ele precisava entender o que estava caçando antes de se tornar caçado. A criatura permaneceu semi-ereta por mais 40 segundos. Depois voltou à posição quadrúpede, com movimento fluido que nenhum animal grande deveria ter, graça que contrastava com o tamanho e a massa óbvia. Retomou a caminhada ao redor do terreiro, circuito completo que durou 8 minutos, sempre mantendo distância de 10 a 15 metros da casa. Depois, desapareceu na direção da mata fechada ao sul. Américo esperou mais 30 minutos antes de se mover, colado na parede, espingarda apontada para a janela, ouvindo o silêncio que voltara e que agora parecia artificial, forçado, como se a noite inteira prendesse a respiração. Quando finalmente teve certeza de que a coisa fora embora, pelo menos temporariamente, ele voltou para a cama, mas não se deitou. Ficou sentado com as costas contra a parede, arma no colo, olhos fixos na porta trancada, esperando o amanhecer que custou 5 horas eternas para chegar. Com a primeira luz da manhã, Américo saiu e encontrou as pegadas que confirmavam tudo. Rastro completo ao redor da casa, marcas profundas na terra úmida de orvalho, padrão circular de animal estudando o território inimigo, aprendendo layout, procurando fraquezas. Ele fotografou tudo metodicamente, depois apagou as pegadas com rastelo, gesto que não tinha lógica, além de necessidade psicológica de remover evidência física de presença que violava a sensação de segurança. Preparou café forte, comeu pão amanhecido sem manteiga, tomou banho rápido de água fria, porque não teve paciência para esquentar no fogão, vestiu roupa limpa e tomou decisão. Ia até Santa Efigênia, ia procurar o padre Osvaldo, ia ver o caderno que o velho mencionara uma vez numa conversa de boteco 3 anos atrás, caderno que na época Américo ouvira com educação, mas descartara mentalmente como coleção de superstições. Agora, a superstição tinha pegadas de 28 centímetros e cheiro de decomposição misturado com sangue fresco. A caminhada até a cidade levou 2 horas e 40 minutos em passo acelerado, pela estrada de terra que cortava propriedades abandonadas e pasto sujo, onde gado magro pastava sem dono aparente. Américo carregava a espingarda desmontada dentro de uma bolsa de lona, não por medo de assalto. Ninguém assaltava naquela região, mas porque andar armado em via pública sem motivo aparente atraía a atenção que ele não queria. O sol de agosto batia forte mesmo às 9 da manhã, calor seco que rachava os lábios e fazia o suor evaporar antes de molhar a camisa. Ele passou por 2 vizinhos distantes, acenou sem parar para a conversa, homem em missão que não admitia distração. Santa Efigênia do Cruzeiro apareceu ao longe como aglomerado de casas baixas ao redor de igreja branca com torre única, população de 1.200 habitantes que vivia basicamente de aposentadoria rural e turismo religioso ocasional quando algum devoto visitava o santuário da padroeira. Américo entrou pela rua principal, passou pela prefeitura fechada. Domingo.
Passou pelo mercadinho da Dona Lourdes, passou pelo bar do Toninho, onde 3 velhos jogavam dominó na calçada, e foi direto para a casa paroquial ao lado da igreja. Padre Osvaldo tinha 82 anos e estava oficialmente aposentado há 7, mas continuava morando na casa paroquial porque o padre novo que o substituíra preferia viver em Diamantina e vinha apenas aos domingos para a missa das 10. O velho atendia a Américo na sala modesta, cheirando a naftalina e santidade antiga, móveis de madeira escura, crucifixo na parede, estante cheia de livros teológicos que provavelmente ninguém mais abria. Ele ouviu o relato de Américo em silêncio, rosto impassível de quem já ouviu confissões piores, apenas acenando de vez em quando. Quando Américo terminou, mostrando as fotos no celular, pegadas, pelos, destruição do galinheiro, o padre suspirou fundo, levantou com dificuldade apoiando-se na bengala de madeira torneada, e foi até um armário fechado à chave no canto da sala. Abriu devagar, remexeu em pilhas de papel velho e tirou um caderno de capa dura marrom, gasto nas bordas, páginas amareladas pelo tempo. Comecei isso em 1975, Padre Osvaldo disse, voz rouca de quem fumara 40 anos antes de largar. Depois que atendi a confissão de um homem que matou alguma coisa na serra e não conseguia esquecer o que viu. Ele morreu 3 semanas depois, enfarte, mas antes me fez prometer que eu registraria se acontecesse de novo. Prometi porque achei que não aconteceria. Me enganei. Ele abriu o caderno na primeira página, letra cursiva apertada, tinta azul desbotada. 1952, Fazenda do Sebastião Moreira, divisa com Mata do Parque. 5 bois holandeses mortos em 2 noites. Corpos despedaçados, comidos parcialmente. Rastros não identificados. Polícia arquivou como ataque de onça. Sebastião jurou que não foi onça. Disse que viu a coisa na 3ª noite, atirou e acertou. Ela fugiu ferida, mas urrou como gente. Ninguém acreditou. Sebastião vendeu a fazenda 4 meses depois, mudou para Governador Valadares, morreu alcoólatra em 1960. Américo leu aquilo 2 vezes, sentindo o estômago apertar, reconhecendo no relato antigo ecos do que ele mesmo estava vivendo. O padre virou páginas devagar, mostrando outros registros. 1959. 2 crianças desaparecidas na trilha do cruzeiro. Buscas duraram 11 dias. Encontraram apenas roupas rasgadas e sangue. Nunca acharam os corpos. Mãe das crianças disse que viu vulto grande na beira da mata no dia anterior, mas polícia ignorou porque ela era conhecida como nervosa. Caso arquivado como afogamento no rio, apesar de não terem encontrado nada no rio. 1964, caseiro da fazenda Santa Rita morto dentro da própria casa, porta arrombada de fora, corpo mutilado. Laudo médico oficial disse ataque de animal selvagem, mas médico que fez a autópsia confidenciou ao padre que as marcas eram incompatíveis com qualquer predador catalogado na região, que parecia combinação de mordida canina com força de prensa hidráulica. Família do caseiro processou a fazenda por negligência, ganhou indenização pequena, mudou para São Paulo. 1971. 7 cabras e um cavalo mortos em propriedade do Zé Palmeira. Mesma dinâmica. Corpos despedaçados, comidos parcialmente, destruição excessiva sem propósito alimentar. Zé montou vigília armado, viu a criatura na 4ª noite, descreveu como lobo do tamanho de bezerro andando em 2 patas. Atirou, errou, fugiu, deixando os animais para trás. Vendeu tudo e virou vendedor de enciclopédia em Belo Horizonte. 1978 foi o pior, Padre Osvaldo disse, virando para a página marcada com fita adesiva amarelada. 3 caçadores entraram na mata atrás de veado. Eram experientes, conheciam a região, levaram armas e cachorro. Nenhum voltou. Polícia fez busca, encontrou acampamento destruído, sangue em quantidade grande, marcas de luta, mas nenhum corpo. Apenas botas, roupas rasgadas e uma espingarda quebrada ao meio. Quebrada, Américo, cano de aço entortado, como se fosse arame. O delegado na época, homem sério que conheci bem, me disse em confissão que encontraram pegadas ao redor do acampamento que ele não soube identificar, que tirou molde de gesso e mandou para a universidade em Belo Horizonte. A universidade respondeu 3 meses depois, dizendo que era pegada de cachorro grande, provavelmente mastim ou fila. O delegado não acreditou, mas arquivou o caso porque não tinha como prosseguir. Os corpos nunca apareceram. As famílias processaram o Estado, não deu em nada.
Américo olhou a foto em preto e branco colada no caderno. Cena do acampamento, barraca destruída, equipamento espalhado, mancha escura no chão que só podia ser sangue em quantidade que nenhum dos 3 homens deveria ter perdido e sobrevivido. Depois de 78, parou. O padre continuou. Fiquei esperando. Registrei boatos, histórias de terceira mão, mas nada concreto. Achei que tinha acabado, que talvez a coisa tivesse morrido ou ido embora. Até você bater na minha porta hoje. Ele olhou para Américo com olhos cansados que tinham visto muita miséria humana e aprendido que a miséria tinha camadas mais fundas que teologia explicava. 45 anos, Américo. 1978 até agora 2023. 45 anos de intervalo. Não sei o que significa. Não sei se é a mesma criatura, se é outra, se é ciclo, se é maldição, se é castigo de Deus ou simplesmente natureza sendo mais estranha do que admitimos. Mas sei que é real. Sei porque vi gente boa, gente honesta, destruída por medo de coisa que ninguém acreditava existir. E sei que quando isso aparece, tem que morrer. Não vai embora sozinho. Tem que ser morto. Américo fechou os olhos, respirou fundo, sentiu o peso de 45 anos de silêncio institucional caindo sobre os ombros. Não era conspiração, não era encobrimento ativo, era pior. Era negligência sistemática, descaso burocrático, incapacidade de processar o que não se encaixa em categoria conhecida. Policiais que arquivavam porque não sabiam o que fazer. Médicos que mentiam nos laudos porque a verdade não tinha código de CID. Universidades que ignoravam porque a anomalia não publicava em revista científica. E no centro de tudo, gente comum morrendo ou enlouquecendo enquanto o sistema fingia que não via. O que eu faço? Américo perguntou, voz mais baixa que pretendia. Você conhece essa terra melhor que ninguém vivo, o padre respondeu. Conhece cada trilha, cada esconderijo, cada ponto fraco. Use isso. Transforme o território em arma. E quando tiver chance de matar, não hesite. Porque se hesitar, você vira mais um registro no meu caderno. Américo voltou para casa no fim da tarde, mente processando informação, corpo em piloto automático atravessando a estrada de terra sob sol que começava a baixar. Chegou às 6h15, trancou-se dentro de casa, comeu sem apetite e começou a planejar. Se a coisa seguia padrão dos ataques anteriores, voltaria. Estava marcando o território, testando defesas, esperando o momento certo. Américo não ia esperar passivamente. Ia transformar os 180 hectares que conhecia melhor que a própria casa em campo de batalha preparado. Passou a noite desenhando o mapa mental da propriedade, identificando pontos de passagem obrigatória, locais onde poderia construir armadilhas, áreas onde teria vantagem tática. A criatura era forte, rápida e inteligente. Mas ele tinha 40 anos de conhecimento do terreno e tinha algo que ela não tinha, capacidade de planejar além do instinto. Durante os 5 dias seguintes, Américo trabalhou metódica e silenciosamente. Construiu um mundel reforçado próximo ao córrego, onde as pegadas se repetiam. Armadilha tradicional que o avô ensinara. Buraco de 2 metros de profundidade disfarçado com galhos e folhas, mas no fundo, ao invés de estacas, ele colocou lâmina de grade de arado virada para cima, enferrujada mas ainda afiada o suficiente para causar dano sério. Ao redor do mundel, espalhou galhos secos que estalavam quando pisados, sistema de alarme natural. Instalou arames com guizos de latão em 3 pontos estratégicos próximos à casa, tensionados a 40 centímetros do chão, altura que a criatura tocaria ao passar, mas que não alertaria de longe. Deixou iscas, vísceras de frango podre amarradas em árvores próximas às armadilhas, cheiro forte que qualquer predador sentiria a 100 metros. Estudou o padrão de movimento através dos rastros que ela deixava toda noite, sempre circundando a casa, mas nunca se aproximando completamente, sempre testando, aprendendo, esperando. Na noite do 11º dia após o primeiro ataque, Américo ouviu o estrondo. Som de madeira grossa quebrando, seguido de urro que misturava raiva animal com algo que parecia dor mas também surpresa, como se a criatura não esperasse resistência física do ambiente. Ele pegou a espingarda, acendeu a lamparina a querosene, saiu correndo na direção do córrego onde construíra o mundel. A noite estava clara, lua 3/4 no céu sem nuvens, visibilidade razoável que permitia ver formas, mesmo sem luz artificial.
Quando chegou ao córrego, encontrou a armadilha destruída. Os troncos de aroeira de 20 centímetros de diâmetro, que formavam a estrutura do mundel, tinham sido quebrados de dentro para fora, madeira dura que levava machado afiado e força de homem para cortar, partida como se fosse graveto seco. A lâmina de grade no fundo estava entortada, arrancada da terra onde ele a fixara, jogada a 3 metros de distância, e havia sangue, poças escuras na terra revolvida, respingos nas folhas ao redor, rastro que seguia em direção à mata fechada. Américo se agachou, tocou o sangue com a ponta do dedo, esfregou entre o polegar e o indicador. Consistência normal, cheiro metálico padrão, cor vermelho escuro que indicava sangue venoso, não arterial. A criatura estava ferida, sangrando em quantidade suficiente para deixar rastro visível, mas não o suficiente para incapacitar. Ele seguiu o rastro por 20 metros mata adentro, usando a lamparina para iluminar o chão, espingarda pronta na outra mão. As pegadas estavam mais fundas, irregulares, sinal de marcha comprometida. Galhos quebrados em altura de 1,5 m, 1,80 m, indicando que ela estava se movendo semi-ereta, talvez com ferimento em pata dianteira que forçava a compensação de postura. O rastro continuava, sumia na escuridão densa da mata, onde Américo não ia entrar à noite, não sozinho, não sem conhecer o território, com a mesma intimidade que conhecia a propriedade aberta. Ele parou na borda da mata, iluminou uma última vez com a lamparina e viu nos arbustos, a 3 metros de distância, 2 olhos amarelados refletindo a luz fraca, fixos nele, sem piscar. A criatura estava ali, parada, observando, sangrando, mas não fugindo. Avaliando se ele valia o risco de contra-ataque. Américo ergueu a espingarda devagar, mirou entre os olhos, dedo no gatilho, e nesse momento compreendeu com clareza absoluta que se atirasse e errasse, se apenas ferisse sem matar, a próxima visita dela não seria observação cautelosa, seria ataque direto com intenção de eliminar a ameaça. O cálculo se formou na mente dele em meio segundo. Distância de 20 metros, luz fraca, alvo parcialmente coberto por vegetação, espingarda de cano liso, que era precisa a 15 metros em condições ideais, chance real de errar ou apenas ferir superficialmente. E se ferrasse de novo, a coisa aprenderia que ele tinha arma, mas não conseguia usar efetivamente, que era ameaça teórica, mas não letal. Américo abaixou a espingarda, recuou 3 passos, manteve contato visual com os olhos amarelados que continuavam fixos nele. "Eu te machuco quando você entra no meu território", ele disse em voz alta. Não gritou, apenas afirmou como se estivesse estabelecendo termo de contrato com o adversário que entende linguagem humana ou pelo menos tom de voz. "Da próxima vez, eu te mato." Os olhos piscaram uma vez, depois desapareceram na escuridão, e Américo ouviu o som de corpo grande se movendo mata adentro, galhos quebrando, folhas sendo arrastadas, som que foi diminuindo até sumir completamente. Ele voltou para casa em estado de alerta máximo, carregando a lamparina numa mão e a espingarda pronta na outra, checando as costas a cada 10 passos. Chegou, trancou-se dentro, verificou todas as janelas 2 vezes. Sentou na cadeira da cozinha, tremendo não de medo, mas de descarga de adrenalina que o corpo precisava processar, suor frio escorrendo pelas costas apesar da noite fresca de agosto. Tinha ferido a criatura, tinha provado que ela podia sangrar, podia sentir dor, podia ser machucada por armadilha bem construída, mas também tinha provado que ela era forte o suficiente para destruir mundel de aroeira, inteligente o suficiente para não entrar em pânico quando ferida, controlada o suficiente para avaliar risco e recuar estrategicamente, ao invés de atacar cegamente. E agora estava ferida, e bichos feridos eram os mais perigosos, porque dor tornava cautela em raiva, porque ferimento transformava caça em questão de sobrevivência. Américo não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cadeira com a espingarda no colo, ouvindo cada som da noite que agora parecia amplificado. Cada estalar de galho seco era a aproximação da criatura, cada farfalhar de folha era preparação para ataque. Mas a criatura não voltou. O silêncio se estendeu até o amanhecer, pesado e expectante. E quando o sol finalmente nasceu, Américo saiu e seguiu o rastro de sangue que tinha parado de ver na noite anterior. Levou 3 horas para encontrar onde ela tinha parado,
Pequena clareira 200 metros mata adentro, grama amassada em círculo de 2 metros, onde corpo grande descansara. Sangue seco em quantidade moderada manchando folhas e terra, pelos presos em espinhos de arbusto. Ele examinou o local metodicamente, fotografou, coletou amostras de pelo e guardou em saco plástico que não sabia para que serviria, mas que algum instinto de documentação exigia preservar. E então encontrou a marca na árvore, tronco de jatobá, arranhado, em altura de 1,90 m, 4 sulcos paralelos profundos demais para serem obra de onça, espaçados demais para serem pata de qualquer mamífero catalogado. Marca territorial. Aviso. Resposta ao que ele fizera com o mundel. Quando voltou para casa, Américo encontrou na porta da frente um presente que fez o estômago revirar. Restos do seu porco carijó, o mais novo do lote, despedaçado e parcialmente comido, deixado ali como mensagem clara. A criatura entrara na propriedade enquanto ele seguia o rastro dela mata adentro, matara o porco, comera parte, deixara o resto na porta como demonstração de que ela também podia ferir, que o território que ele pensava controlar era ilusão. E havia algo pior. O chiqueiro ficava a 50 metros da casa, e para chegar lá sem ele ouvir a criatura, teria que passar silenciosamente, apesar do tamanho. Teria que matar o porco de 120 quilos, sem ele grunhir alto o suficiente para acordar Américo. Teria que arrastar o corpo até a porta sem fazer barulho suficiente para alertar. Nível de controle, de paciência, de inteligência tática que ultrapassava qualquer predador animal que Américo conhecia. Estava mais ferida, estava mais raivosa, e estava declarando que as regras tinham mudado. Não era mais apenas observação cautelosa. Era guerra aberta. E Américo entendeu ali, olhando os restos do porco que criara desde leitão, que um dos dois ia morrer antes daquilo terminar. Américo enterrou o porco no mesmo buraco onde sepultara as galinhas, cobriu com cal e terra batida, trabalhou em silêncio absoluto com a espingarda encostada no tronco da árvore próxima, ao alcance da mão. O sol de meio-dia cozinhava a nuca enquanto ele cavava, suor escorrendo e molhando a camisa de algodão, mas o corpo trabalhava em piloto automático enquanto a mente reorganizava a estratégia. A criatura estava escalando, respondendo a cada ação dele com contra-ataque mais agressivo. Primeiro as galinhas, exploração. Depois a observação noturna, avaliação. Depois a queda no mundel, teste de defesas. Agora o porco morto na porta, declaração de guerra. O padrão era claro para quem sabia ler comportamento animal, mas isso ultrapassava comportamento animal. Era tática, era progressão lógica, era inteligência operando em nível que fazia a distinção entre humano e besta começar a desmoronar. Américo terminou de enterrar, lavou as mãos no córrego com sabão que trouxera no bolso, esfregou até a pele ficar vermelha, tentando remover junto com o sangue do porco a sensação de estar sendo observado, que não saía das costas desde que encontrara os restos na porta. Voltou para casa e fez o que deveria ter feito no primeiro ataque. Ligou para o Zé Antônio, vizinho serra abaixo, homem de 71 anos que morava sozinho e que precisava saber que havia predador perigoso na região. A ligação caiu 3 vezes antes de completar, sinal fraco que era normal na serra, e quando finalmente conectou Américo, falou rápido e direto. Zé, tem coisa grande matando o bicho aqui na propriedade. Onça ou lobo, não sei, mas é violento e tá se aproximando das casas. Tranca tudo de noite, não sai desarmado, e se ouvir barulho estranho, não vai investigar sozinho. Silêncio do outro lado, depois a voz rouca de Zé Antônio. Que tipo de barulho? Américo pensou em como descrever sem soar louco. Passos pesados, coisa grande se movendo devagar. Se ouvir, liga para a polícia e fica trancado. Eu vou resolver isso, mas preciso que você fique atento. Mais silêncio. Então Zé Antônio disse: Américo, meu cachorro sumiu anteontem, saiu de noite e não voltou. Achei que tinha ido atrás de cadela no cio, mas agora você me preocupou. O estômago de Américo apertou. Que tamanho o cachorro? Uns 30 quilos, vira-lata grande, preto. Fica esperto, Zé. Qualquer coisa me liga. Américo desligou e sentiu o peso da responsabilidade se expandir. Não era mais apenas defender a própria propriedade. Havia gente próxima em risco. Havia Zé Antônio sozinho numa casa com paredes de tábua que a criatura arrombaria em segundos se decidisse atacar. Tinha a professora aposentada 3 quilômetros estrada abaixo.
Dona Conceição, que criava netos e que ele vira na cidade semana passada. Tinha o casal de evangélicos que comprara sítio pequeno 2 anos atrás e tentava plantar morango orgânico. Tinha gente que não sabia que estava em zona de caça de algo que matava por território, não por fome. Ele pegou o telefone de novo, pensou em ligar para a Polícia Militar de Santa Efigênia, imaginou a conversa. Tem um lobisomem matando meus bichos. Imaginou a reação, o descaso, talvez até a sugestão velada de que ele estava ficando senil. Guardou o telefone. Não ia pedir ajuda que não viria ou que chegaria tarde demais. Ia resolver sozinho, do jeito que sempre resolvera problemas naquela terra, que era dele por direito de 40 anos de trabalho e sangue. Passou a tarde preparando a propriedade de forma diferente. Não mais armadilhas para capturar, armadilhas para matar. Pegou 6 garrafas de vidro que guardava no galpão, encheu com gasolina do tanque do trator, improvisou pavios com tiras de pano embebidas em óleo de cozinha. Molotov artesanal que o pai ensinara a fazer durante os anos de conflito de terra nos anos 70, quando grileiros tentaram tomar a propriedade do avô e a família defendeu a bala. Posicionou 3 garrafas em pontos estratégicos próximos à casa, uma no galpão, uma atrás do chiqueiro, uma na beira do córrego, onde o rastro de sangue da criatura terminava. Ao lado de cada garrafa, deixou caixa de fósforos envolta em plástico para proteger da umidade. Se precisasse, incendiaria a mata. Foda-se o IBAMA, foda-se a multa ambiental, foda-se tudo. Sobrevivência vinha antes de lei de preservação. Depois verificou a munição. 24 cartuchos de chumbo grosso, 6 de bala. Não era muito, mas teria que ser suficiente. Limpou a espingarda pela 4ª vez na semana, passou óleo no mecanismo, testou o gatilho, verificou a mira. Enquanto o sol baixava e a sombra da serra começava a cobrir o pasto leste, Américo caminhou o perímetro da propriedade uma última vez, memorizando cada pedra, cada árvore, cada depressão no terreno. Conhecia aquela terra como conhecia o próprio corpo, sabia onde o chão era firme e onde afundava, sabia quais trilhas tinham visão clara e quais eram cercadas por vegetação densa que escondia a aproximação. Escolheu 3 pontos de defesa possíveis, caso precisasse recuar durante confronto. O galpão de ferramentas que tinha apenas uma porta e janela alta, parede de tijolos que aguentaria investida, a área próxima ao córrego, onde tinha pedras grandes que serviam de cobertura, e a própria casa. Último recurso, paredes de alvenaria que eram mais fortes que pareciam. Mentalmente traçou rotas de fuga entre cada ponto, calculou o tempo que levaria correndo, identificou obstáculos. Estava se preparando para a guerra de guerrilha, em território que ele controlava contra inimigo maior, mais forte, mais rápido, mas menos familiarizado com o terreno. Era vantagem pequena, talvez a única que tinha, e ele ia explorar até o limite. A noite desceu pesada, sem vento. Temperatura caindo rápido como sempre acontecia na serra em agosto. Américo comeu carne seca com farinha, bebeu café requentado, verificou pela 5ª vez se todas as portas e janelas estavam trancadas. Vestiu jaqueta de couro velha que usava para andar de moto nos invernos mais bravos. Não porque esperasse frio, mas porque couro oferecia alguma proteção contra garras, camada fina entre pele e morte. Pegou o facão de 40 centímetros que ficava guardado no armário da cozinha, lâmina afiada que ele mantinha assim desde que o pai morrera e deixara a ferramenta como herança. Prendeu a bainha no cinto do lado esquerdo, pegou a espingarda, carregou os 2 canos com cartuchos de bala, guardou mais 4 cartuchos no bolso da jaqueta, onde ficavam fáceis de acessar. Verificou o celular, 53% de bateria, sinal fraco, mas presente. Mandou mensagem para os 3 filhos, mensagem idêntica. Tu bem. Resolvendo o problema de predador na propriedade. Se acontecer algo, a escritura da terra tá no cartório de Diamantina. Amo vocês. Não esperou resposta, desligou o celular para economizar bateria. Às 8h40 da noite, apagou todas as luzes da casa. Ficou sentado na escuridão completa da cozinha, de costas para a parede, espingarda atravessada no colo, facão ao alcance da mão direita. Respirou fundo e devagar. Técnica que aprendera sozinho ao longo dos anos para controlar batimento cardíaco antes de decisões importantes. Vender gado, enfrentar funcionário violento, segurar a mão de Maria enquanto ela morria. 4 segundos inspirando, 7 segundos prendendo, 8 segundos soltando. Depois de 20 ciclos, o coração desacelerou, a mente clareou, o medo recuou para espaço controlável no fundo da consciência.
Américo esperou. Caçar exigia paciência, e embora ele fosse a presa naquela equação, tinha experiência de caçador que a criatura talvez não tivesse. Sabia que movimento antecipado alertava alvo. Sabia que paciência era arma tão letal quanto bala. A criatura chegou às 10h37. Américo ouviu primeiro os guizos de latão que tinha instalado na cerca norte, tilintando baixo, som que poderia ser confundido com vento se não fosse a noite absolutamente sem brisa. Ela estava testando o perímetro, checando se ele modificara as defesas. Américo não se moveu, apenas girou a cabeça lentamente na direção do som, ouvindo. Os guizos pararam. Silêncio por 2 minutos e 15 segundos. Depois o som recomeçou em posição diferente. Cerca leste agora, próxima ao chiqueiro vazio. A criatura estava circundando, padrão que ele já conhecia, mas dessa vez mais devagar, mais cautelosa, aprendendo. Américo levantou sem fazer barulho, moveu-se até a janela da cozinha que dava para o terreiro, olhou pela fresta na cortina. Lua crescente oferecia luz suficiente para revelar contornos. Ele viu a sombra, grande, baixa, movendo-se na borda da iluminação lunar. Quadrúpede, mas com ombros erguidos demais, cabeça virando para os lados com amplitude que lobo não tinha. Parou próxima ao local onde ele enterrara o porco, farejou o chão, escavou terra com as patas dianteiras, movimento rápido e forte que jogou terra a metro de distância. Américo abriu a janela devagar, centímetro por centímetro, madeira velha rangendo minimamente. A criatura parou de cavar, ficou imóvel, focinho apontado na direção da casa. Américo congelou, dedo fora do gatilho ainda, esperando. 20 segundos de imobilidade completa, homem e besta se avaliando através de 25 metros de escuridão. Então a criatura se moveu, mas não fugiu. Avançou. 3 passos largos na direção da casa, corpo semi-erguido agora, altura de 1,80 m no ombro, massa que Américo estimou em 150, talvez 170 quilos. Parou novamente a 15 metros. Américo podia ver detalhes agora, pelos emaranhados cobrindo o corpo musculoso, membros dianteiros grotescamente longos, cabeça que era lobo mais errada, focinho muito largo, orelhas posicionadas lateralmente demais, olhos refletindo luz lunar em amarelo brilhante que não piscava, e a boca entreaberta, revelando dentes que eram longos demais, numerosos demais, predador construído pela evolução ou por maldição para matar eficientemente. Não vai ser fácil, Américo disse em voz baixa, falando para si mesmo ou para a criatura. Não sabia. Ergueu a espingarda devagar, apoiou o cano na borda da janela, mirou o centro de massa, distância de 15 metros, alvo parado, luz razoável, condições tão boas quanto teria. Respirou fundo, segurou, começou a pressionar o gatilho. Nesse momento a criatura se moveu, explosão de velocidade que jogou o corpo de 150 quilos 6 metros para o lado em menos de 2 segundos. Américo acompanhou com o cano, disparou. O estrondo da espingarda rasgou a noite silenciosa. Coice bateu no ombro com força familiar. Viu a terra explodir, onde a criatura estava meio segundo antes, chumbos grossos cavando buraco no chão. Errou. A criatura completou o movimento, desapareceu atrás do galpão. Américo quebrou a espingarda, ejetou as cápsulas vazias, recarregou com as mãos tremendo minimamente de adrenalina, fechou a arma, destravou novamente. Tinha 28 cartuchos restantes. Precisava que cada um contasse. Silêncio voltou, mais pesado que antes. Silêncio de predador, que aprendeu que a presa tem dentes. Américo esperou 1 minuto, 2, 3. Nada. A criatura não apareceu do outro lado do galpão, não voltou para atacar, não fugiu fazendo barulho. Simplesmente sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Ele manteve posição na janela, varreu o terreiro com o olhar, procurando o movimento. Nada. Começou a considerar se tinha imaginado a velocidade da criatura, se tinha superestimado a ameaça, se talvez ela tivesse fugido assustada pelo disparo. Então, ouviu o som. Madeira rachando. Vinha da lateral da casa, parede do quarto. A criatura não fugira. Circundara a casa e agora estava tentando entrar pelo lado que ele não vigiava. Américo largou a posição na janela da cozinha, correu pelos 3 metros que separavam cozinha de quarto, atravessou a porta,
Viu a parede de tábuas tremendo sob impacto de fora. Segunda batida, mais forte, madeira velha gemendo sob pressão. Ele mirou a parede na altura aproximada de onde vinha o impacto e disparou os 2 canos. A madeira explodiu para fora, buracos do tamanho de pratos se abrindo na parede, luz da lua entrando pelos furos. Ouviu urro do outro lado, mistura de dor e raiva, som que começou grave e terminou agudo, quase humano no final. Depois, som de corpo pesado caindo, galhos quebrando, silêncio abrupto. Américo recarregou com dedos que agora tremiam visivelmente, adrenalina inundando o sistema circulatório, coração batendo a 130 por minuto. Esperou 30 segundos, 45, 1 minuto, nenhum som. Aproximou-se da parede destruída, olhou pelos buracos que os chumbos abriram. Viu sangue na grama, iluminado pela lua, poça pequena mas fresca. Acertara. Não sabia onde nem com que gravidade, mas pelo menos alguns chumbos tinham encontrado carne. A criatura estava ferida pela segunda vez, agora com chumbo grosso que penetrava fundo, que causava trauma interno, que podia matar se tivesse acertado o órgão vital. Américo não comemorou. Bichos feridos eram mais perigosos, e ele acabara de gastar 4 cartuchos e não tinha certeza de ter causado dano suficiente para incapacitar. 24 restantes, precisava ser mais econômico. Pegou a lamparina a querosene que mantinha na cozinha, acendeu, ajustou a chama para brilho mínimo que ainda permitisse visão. Voltou para a cozinha, barricou a porta do quarto com a mesa pesada de madeira, criando pelo menos obstáculo que atrasaria a invasão. Sentou na cadeira de costas para a parede externa, lamparina no chão ao lado, espingarda no colo, facão na mesa ao alcance da mão. Checou o relógio de parede. 11h15. Faltavam 6 horas e 45 minutos até o amanhecer. Ele ia esperar. Ia ouvir. E se a criatura voltasse, ia estar pronto. 2 horas se passaram em silêncio absoluto. Américo lutava contra o sono, cabeça pendendo e acordando com um sobressalto a cada 15 minutos. Café tinha acabado e ele não ia fazer barulho preparando mais. Beliscou carne seca que mantinha em lata de biscoito, mastigou devagar. O salgado forte mantendo a mente alerta. 1h30 da manhã. 2 horas. 2h15. O silêncio começava a parecer vitória. Começava a sugerir que talvez a criatura tivesse ferido sério, que talvez estivesse morrendo em algum buraco na mata, que talvez tivesse aprendido que aquela propriedade custava caro demais. Américo começou a relaxar minimamente, ombros descendo, respiração desacelerando, e foi nesse momento que a criatura atacou. Não veio pela parede destruída do quarto, nem pela porta da frente, veio pelo teto. Américo ouviu o zinco sendo arrancado, metal rangendo e rasgando. Depois viu a lamparina projetar sombra impossível no teto da cozinha. Vulto enorme, monstruoso, membros longos demais. Buraco se abriu no teto entre cozinha e quarto, telhas de zinco sendo peladas como tampa de lata de sardinha. Américo levantou, apontou para cima, disparou sem mirar direito. O chumbo acertou o madeiramento do telhado. Lascas de madeira chovendo. A criatura não recuou, enfiou a cabeça pelo buraco, focinho alongado, dentes à mostra, olhos amarelos fixos nele, e Américo viu pela primeira vez em luz direta o que estava caçando. Não era lobo, não era cachorro, era mistura impossível, híbrido que não deveria existir, face que começava canina mas terminava em algo próximo demais de humano nos olhos, na expressão de inteligência fria que avaliava e calculava. Ele disparou o segundo cano a 3 metros de distância. O impacto jogou a cabeça da criatura para trás, sangue espirrando, urro de dor que fez as paredes tremerem. A coisa recuou, desapareceu do buraco no teto. Américo ouviu o barulho dela caindo do telhado, batendo no chão do lado de fora com impacto pesado. Recarregou, mãos automáticas agora apesar do tremor, músculo motor fazendo o que praticara 1000 vezes. 22 cartuchos restantes. Correu para a janela da cozinha, olhou para fora, viu a criatura se levantando. Metade do lado esquerdo da face estava destruída, carne exposta, sangue escorrendo, mas ela estava de pé. Cambaleou, caiu em 3 patas, levantou de novo. Girou a cabeça na direção da janela onde Américo estava, e mesmo com metade da face destruída, mesmo sangrando em quantidade que mataria cachorro, ainda tinha nos olhos aquela inteligência terrível,
aquela capacidade de focar através da dor. Américo mirou, mas a criatura se moveu antes que pudesse disparar, mancando rápido na direção da mata, corpo arrastando pata traseira esquerda, que aparentemente também fora atingida. Ele acompanhou com o cano, dedo no gatilho, mas segurou. Deixou ela fugir, porque estava ferida seriamente agora, porque tinha perdido sangue em quantidade, porque talvez fosse sangrar até morrer na mata sem ele precisar desperdiçar mais munição. Ou talvez não, talvez voltasse, talvez aquilo tivesse apenas deixado ela mais raivosa. Américo abaixou a espingarda, sentou no chão com as costas contra a parede, lamparina tremendo na mão que ele não conseguia controlar mais. Deixou a mão tremer. Deixou o corpo inteiro tremer, descarga de terror e adrenalina que precisava sair. 2 minutos de tremor incontrolável, depois passou. Ele respirou fundo, verificou o teto. Buraco de 1 metro de diâmetro deixava ver o céu noturno, estrelas brilhando indiferentes. Frio entrando, temperatura dentro da casa caindo rápido. Américo pegou lona que usava para cobrir lenha, subiu na mesa da cozinha, pregou a lona sobre o buraco com pregos e martelo que trouxe do galpão, trabalhou no escuro, porque não ia acender luz externa e virar alvo fácil. Consertou o que podia, improvisou barreira, que pelo menos bloqueava vento. Desceu, empurrou a mesa de volta para a posição embaixo do buraco consertado, sentou novamente, checou o relógio. 3h50 da manhã. Menos de 3 horas até o amanhecer. A criatura não voltou. O silêncio se estendeu, pesado e expectante, e quando o céu finalmente começou a clarear no horizonte leste, Américo ainda estava acordado, espingarda no colo, olhos fixos na janela, esperando o próximo ataque que não veio. Com a primeira luz do dia, ele saiu. Seguiu o rastro de sangue que começava embaixo do buraco no telhado onde ela caíra. A quantidade era chocante. Poças a cada 3 metros, respingos nas folhas, marcas de corpo se arrastando. Seguiu por 200 metros, mata adentra, depois 300. Em 450 metros, o rastro parou numa clareira pequena. Havia sangue em quantidade que nenhum mamífero deveria perder e sobreviver. Havia pelos arrancados, terra escavada, onde ela aparentemente cavara em agonia. Mas não havia corpo. A criatura sobrevivera. Arrastara-se além daquele ponto, sumira na mata densa, onde Américo não conseguia seguir sem cortar caminho com facão, trabalho de horas que o deixaria exposto. Ele voltou para casa enquanto o sol subia, iluminando a destruição. Teto arrancado, parede do quarto com buracos, sangue seco no terreiro, marcas de batalha que provavam que tudo fora real. Américo lavou o rosto na pia da cozinha, água fria que espantou parte do cansaço. Comeu pão amanhecido, bebeu água, pegou o telefone, considerou ligar para alguém, desistiu. Quem ele chamaria? Polícia que arquivaria como ataque de onça? Ibama que multaria ele por atirar em fauna silvestre? Filhos que achariam que ele estava tendo surto psicótico? Guardou o telefone, pegou a espingarda, conferiu a munição, 22 cartuchos restantes, contando os que estavam nos canos. Limpou a arma, passou óleo, recarregou. Se a criatura sobreviveu àquilo, voltaria. Ferida grave não matava rápido, às vezes demorava dias, e quando voltasse, viria para matar, não para observar. A guerra estava longe de terminar. Américo sabia disso com certeza absoluta, mas também sabia que acertara, que fizera sangrar, que provara que a coisa podia morrer. E se podia morrer, ele ia matá-la. Não tinha outra opção. Era ela ou ele. E Américo Vaz não sobrevivera 40 anos naquela terra para morrer agora, nas garras de impossibilidade biológica que o mundo preferia fingir que não existia. Américo passou o dia fortificando a casa com urgência de homem que sabe que o tempo é inimigo tanto quanto a criatura lá fora. Pregou tábuas sobre o buraco no teto por dentro, criando segunda camada de proteção, marteladas ritmadas que ecoavam no silêncio tenso da manhã. Reforçou a parede do quarto com sarrafos transversais, transformando a estrutura frágil em algo que pelo menos atrasaria a invasão por mais alguns segundos. Segundos que podiam significar diferença entre mirar direito ou morrer tentando. Espalhou cacos de vidro embaixo de todas as janelas pelo lado de fora, armadilha rudimentar mas eficaz, que cortaria patas e faria barulho ao ser pisada.
Moveu o botijão de gás de cozinha do interior da casa para o galpão externo. Precaução contra a explosão, caso a luta voltasse para dentro e bala perdida acertasse válvula. Trabalhou sem parar, suor molhando a camisa, apesar do frio de agosto que persistia na sombra. Corpo operando em reserva de energia, alimentada por adrenalina e café requentado que ele bebia sem sentir o gosto. Ao meio-dia, quando parou para comer farinha com ovo frito, as mãos tremiam segurando o garfo. Não era medo, ou não era apenas medo. Era exaustão acumulada de noites sem dormir, descarga de adrenalina que o corpo não conseguia mais processar completamente, peso de estar lutando sozinho contra algo que desafiava a própria noção de realidade possível. Américo olhou para as próprias mãos tremendo, velhas, manchadas de idade e calejadas por 40 anos de trabalho rural, e pensou pela primeira vez se ia sobreviver àquilo. Não com autocomiseração, apenas com pragmatismo frio de homem que aprendeu cedo a olhar verdade nos olhos sem piscar. Tinha 68 anos. A criatura era mais forte, mais rápida, mais resistente. Ele acertara 5 ou 6 chumbos na cabeça e ela sobrevivera. Quantos mais seria necessário? E quanto tempo até ela voltasse, mais furiosa, mais desesperada, atacando com ferocidade de animal que não tem mais nada a perder? Terminou de comer, lavou o prato, verificou a munição pela 7ª vez. 22 cartuchos. Decidiu que precisava de mais. Pegou as chaves da caminhonete velha que usava para ir à cidade, Toyota de 96 que rodava mais na base da teimosia que da mecânica funcional. Dirigiu até Santa Efigênia, estrada de terra chacoalhando a suspensão cansada, 23 quilômetros que levaram 45 minutos. Parou na loja de ferragens do seu Valdomiro, única na cidade que vendia munição com alguma regularidade. Valdomiro era homem de 60 e poucos anos que conhecia Américo há décadas, vendedor que respeitava a privacidade alheia e não fazia perguntas desnecessárias. Preciso de munição calibre 12 bala, Américo disse direto. Valdomiro olhou para ele por 2 segundos, notou o cansaço no rosto, as manchas de sangue seco na manga da camisa que Américo não percebera, decidiu não comentar. Tenho 18 cartuchos de bala, disse, pegando as caixas debaixo do balcão. Quanto? 170. Américo pagou sem pechinchar, guardou as caixas na mochila. Na saída da loja, encontrou o sargento Reinaldo da Polícia Militar, homem de 40 e poucos anos que patrulhava a região e que Américo conhecia de vista. O sargento olhou para a mochila, para o rosto cansado de Américo e perguntou: Tudo certo por lá, seu Américo? Américo considerou por meio segundo contar a verdade, imaginou a reação, descartou a ideia. Tem onça grande rondando a propriedade. Matou porco e galinhas. Vou resolver. O sargento franziu a testa. Onça? Faz tempo que não vejo relato de onça nessa região. O senhor tem certeza? Não pode ser cachorro selvagem? Tenho certeza, Américo disse, voz mais firme que pretendia. E vou resolver sozinho. Só vim comprar munição. O sargento estudou o rosto dele, viu algo ali que não soube interpretar. Determinação ou desespero, talvez ambos. Se precisar de ajuda, a gente manda viatura. Demora, o senhor sabe, mas a gente manda. Não vai precisar, Américo disse, e saiu antes que o sargento fizesse mais perguntas. Voltou para casa no meio da tarde, sol ainda alto, mas já inclinando para oeste, sombras começando a se alongar na direção leste. Descarregou a munição, organizou os 40 cartuchos em grupos de 5 sobre a mesa da cozinha, verificou cada um, procurando defeito de fabricação que pudesse causar falha na hora errada. Todos pareciam bons. Carregou a espingarda, guardou o resto em bolsa de lona que pendurou no ombro. Se precisasse sair correndo, a munição ia com ele. Fez café forte, bebeu 3 canecas seguidas, comeu carne seca que não matou a fome, mas forneceu proteína que o corpo precisava. Tomou banho rápido de água fria, trocou de roupa, vestiu novamente a jaqueta de couro. Checou o facão, passou a pedra de amolar na lâmina até ela refletir luz como espelho. Não sabia se ia precisar usar arma branca, mas se a luta chegasse àquele ponto, queria que a lâmina estivesse perfeita. Enquanto o sol baixava, Américo caminhou uma última vez pelo perímetro próximo da casa, verificando as armadilhas de vidro quebrado, os pontos de observação, as rotas de fuga que planejara. Passou pela cova, onde enterrara as galinhas e o porco, terra ainda fresca marcando presença dos mortos. Passou pelo galinheiro consertado, agora vazio, as 3 galinhas sobreviventes que ele soltara, porque manter presa era condená-las.
Passou pelo chiqueiro, onde os 3 porcos restantes se aglomeravam nervosos num canto, farejando o ar e grunhindo baixo. Parou próximo ao córrego, onde encontrara as primeiras pegadas, água correndo cristalina sobre pedras, indiferente ao terror humano que se desenrolava nas margens. Olhou para a mata fechada ao sul, escuridão verde que escondia segredos que ele não queria conhecer, e sentiu com clareza absoluta que a criatura estava lá, ferida, sangrando, se curando ou morrendo, mas viva, esperando a noite cair para voltar e terminar o que começara. A noite desceu rápida como sempre descia na serra, temperatura caindo 10 graus em 30 minutos, escuridão engolindo o mundo em camadas progressivas, até restar apenas silhuetas contra céu ligeiramente menos escuro. Américo trancou-se na casa, acendeu a lamparina, posicionou-se na cadeira da cozinha com a espingarda no colo. Desta vez não ia esperar passivamente. Se a criatura viesse, ele ia ouvir, ia rastrear, ia caçar ativamente, ao invés de apenas defender. 40 anos lidando com predadores tinham ensinado que defesa passiva contra inimigo determinado era apenas morte lenta. Precisava tomar controle da situação, forçar confronto em termos favoráveis a ele, terminar aquilo de uma vez. Esperou 1 hora, 2 horas, 3. Meia-noite passou sem sinal. 1 da manhã. 1h30. O silêncio era diferente desta vez. Não pesado de expectativa, mas vazio, ausência real de presença ameaçadora. Américo começou a considerar que talvez a criatura tivesse morrido dos ferimentos, que talvez o sangue que vira no rastro fosse suficiente para matar mesmo organismo resistente, que talvez a guerra tivesse terminado sem ele perceber. Às 2h12 da manhã, ouviu o som. Não vinha da propriedade dele, vinha de longe, direção da casa do Zé Antônio serra abaixo. Grito agudo, humano, cortado no meio, e seguido de silêncio abrupto. Américo ficou de pé num salto, coração disparando, mente processando. 2 quilômetros de distância, Zé Antônio sozinho. A criatura não atacara a propriedade de Américo porque aprendera que custava caro. Atacara alvo mais fácil. Ele pegou a espingarda, a bolsa de munição, a lanterna de pilha grande que iluminava 50 metros à frente. Destravou a porta, saiu correndo na direção da casa de Zé Antônio, botas batendo no chão de terra da estrada, pulmões de 68 anos queimando com esforço, mas corpo ignorando a dor, porque a alternativa era deixar vizinho morrer. Correu por 15 minutos sem parar, velocidade que não mantinha há anos, laterais doendo, gosto de sangue na boca, mas continuou porque tinha que chegar antes que fosse tarde. A casa de Zé Antônio apareceu ao longe, construção de madeira menor que a de Américo, luz acesa dentro. Lâmpada elétrica ligada na bateria solar que Zé instalara ano passado. Porta da frente estava arrombada, madeira rachada, pendurada em uma dobradiça. Américo desacelerou, aproximou-se com a espingarda em posição de tiro, lanterna na mão esquerda, iluminando a entrada. "Zé!" gritou, voz rouca de esforço e medo. Nenhuma resposta. Entrou devagar, varreu o interior com a lanterna. A sala pequena estava destruída, mesa virada, cadeiras quebradas, manchas escuras no chão que só podiam ser sangue, muito sangue. Seguiu até o quarto, porta aberta. Encontrou Zé Antônio, caído próximo à cama, corpo imóvel, camisa encharcada de vermelho, 3 rasgos profundos atravessando o peito da clavícula ao estômago. Américo se agachou, checou o pulso com dedos tremendo. Nada. Pele já esfriando. Morto há 10, talvez 15 minutos. Américo fechou os olhos do morto, gesto automático de respeito que aprendeu quando enterrou o pai. Levantou, virou-se e a criatura estava na porta do quarto. A lanterna iluminou ela em detalhes completos pela primeira vez. 2,5 metros de altura, semi-ereta, ombros largos como de touro, braços longos terminando em mãos que eram parte garra, parte dedo humano. Face destruída do lado esquerdo, onde os chumbos acertaram, carne exposta e necrosada, cheiro de decomposição misturado com sangue fresco de Zé Antônio escorrendo das garras. Os olhos amarelados fixaram em Américo com reconhecimento claro. Ela sabia quem ele era, sabia que ele causara os ferimentos, e viera aqui não apenas para caçar, viera para atrair ele, para forçar confronto final. Américo disparou antes de pensar, instinto puro, os 2 canos a 5 metros de distância, chumbos grossos acertando peito e ombro direito. A criatura urrou, cambaleou para trás, bateu na parede do corredor. Américo quebrou a espingarda, ejetou as cápsulas, pegou 2 cartuchos da bolsa, mãos trabalhando em velocidade que não sabia que ainda tinha.
A criatura se recuperou, investiu. Américo terminou de recarregar quando ela estava a 3 metros, fechou a arma, mirou, disparou o cano direito. Acertou a perna dianteira esquerda, a criatura caiu, rolou, levantou novamente. Ele disparou o cano esquerdo, acertou o flanco. Ela continuou vindo. Américo recuou, tropeçou no corpo de Zé Antônio, caiu de costas, a criatura sobre ele, peso esmagador, cheiro de morte e podridão, garras descendo em direção ao rosto. Ele largou a espingarda, puxou o facão da bainha, enfiou a lâmina de 40 centímetros no pescoço da criatura com força de homem lutando para não morrer. A lâmina atravessou pelo, músculo, atingiu algo vital. Sangue jorrou quente cobrindo o rosto de Américo. A criatura urrou diretamente no ouvido dele, som que perfurou o tímpano e deixou zumbido agudo. Ele torceu o facão, puxou, enfiou novamente, mais fundo. A criatura tentou morder, mandíbulas fechando a centímetros do rosto dele. Ele enfiou o braço esquerdo protegido pela jaqueta de couro dentro da boca, sentiu os dentes perfurarem o couro e rasgarem a pele do antebraço, mas seguraram a mordida longe da jugular. Enfiou o facão pela terceira vez, ângulo para cima, procurando o coração ou pulmão, qualquer órgão vital que terminasse aquilo. A criatura parou de lutar. O peso do corpo caiu completamente sobre Américo, esmagando, sufocando. Ele empurrou com força que não sabia de onde vinha. Rolou o corpo de 150 quilos para o lado, ficou de 4, cuspindo sangue que não sabia se era dele ou da criatura. Rastejou 3 metros para longe, rolou de costas. Ficou deitado ofegante olhando o teto de madeira da casa de Zé Antônio. Dor no braço esquerdo onde os dentes perfuraram. Dor nas costelas onde o peso esmagara. Dor nos pulmões queimando, mas vivo, ainda vivo. Ele virou a cabeça, olhou para a criatura caída a 2 metros, imóvel, sangue escorrendo do pescoço em poça que se expandia no chão de tábua. Ele observou por 2 minutos, esperando ver movimento, respiração, qualquer sinal de vida. Nada. Estava morta. Américo levantou devagar, cada músculo protestando, checou o braço esquerdo. 3 perfurações fundas, mas não arteriais, sangrando moderadamente. Rasgou a manga da camisa, improvisou o torniquete, apertou até o sangramento diminuir. Pegou a espingarda do chão, recarregou por puro hábito, aproximou-se da criatura caída. Cutucou com a bota. Nenhuma reação. Ela estava definitivamente morta. Américo ficou parado, olhando para o corpo impossível. Cérebro tentando processar que tinha matado a facadas uma coisa que não deveria existir. Não sentiu vitória. Sentiu apenas cansaço, dor e peso terrível de olhar para o corpo de Zé Antônio caído a 3 metros, homem de 71 anos que morrera porque Américo não matara a criatura rápido o suficiente, porque ela procurara presa mais fácil quando as defesas dele se tornaram caras demais. Ele saiu da casa, sentou na varanda de madeira, ficou ali tremendo enquanto o corpo processava trauma e exaustão. Precisava decidir o que fazer. Chamar polícia significava investigação, perguntas, autópsia que revelaria ferimentos incompatíveis com animal catalogado, possível acusação de homicídio quando vissem Zé Antônio morto e Américo vivo coberto de sangue. Não chamar significava deixar corpo apodrecendo, família de Zé se perguntando para sempre o que acontecera. Américo pegou o celular com mãos ainda tremendo, ligou para a polícia militar de Santa Efigênia. Atendeu um soldado que ele não conhecia. Estou na casa do José Antônio Ferreira, 2 quilômetros ao sul da minha propriedade. Ele está morto. Ataque de animal grande. Eu matei o animal. Mandem viatura e IML. Desligou antes que fizessem perguntas. Ficou ali esperando, sabendo que iam demorar pelo menos 1 hora, talvez 2. Enquanto esperava, voltou para dentro, cobriu o corpo de Zé Antônio com lençol que tirou da cama. Não cobriu a criatura. Deixou ela exposta, evidência física que ia forçar alguém a finalmente reconhecer que havia coisas na mata brasileira que ciência não catalogara. Procurou pelo celular de Zé, encontrou na mesinha da sala, desbloqueou. O velho usava senha óbvia, 1234. Achou o contato do filho mais velho que morava em Montes Claros, ligou. Atendeu na terceira chamada, voz sonolenta. Alô? Aqui é Américo Vaz, vizinho do seu pai. Preciso te dar notícia ruim. Seu pai faleceu hoje de noite. Ataque de animal na propriedade. Polícia está vindo. Sinto muito. Silêncio chocado do outro lado, depois voz quebrando. O quê? Como assim? O que aconteceu?
Animal grande invadiu a casa, atacou ele. Eu cheguei tarde demais, sinto muito. Você precisa vir para cá, cuidar do corpo, dos trâmites. Desligou. Não tinha energia para confortar estranho. Mal tinha energia para ficar de pé. A viatura da polícia chegou 1 hora e 50 minutos depois. 2 soldados que Américo não conhecia e o sargento Reinaldo, que conversara com ele na cidade. Entraram na casa, viram o corpo de Zé coberto, viram a criatura morta no chão, pararam em choque absoluto. Que porra é essa? Um dos soldados disse, quebrando o protocolo. Sargento Reinaldo se agachou próximo à criatura, estudou, não tocou, olhou para Américo. Isso é o que atacou sua propriedade? Américo acenou. Matou meus bichos, matou o Zé. Eu matei ela. O sargento ficou em silêncio por 20 segundos. Vou precisar que o senhor venha até a delegacia prestar depoimento. E vou chamar o IBAMA, perícia técnica, talvez universidade. Isso aqui, eu não sei o que é isso. Eu sei, Américo disse, voz cansada. É a coisa que matou 14 pessoas entre 1952 e 1978 e que ninguém quis acreditar que existia. Está no caderno do padre Osvaldo na casa paroquial. Agora está morta. Finalmente. Levaram 4 horas até liberarem Américo. Depoimento na delegacia de Santa Efigênia, perguntas repetidas, delegado que não sabia como classificar o caso. Perícia fotografou a criatura de todos os ângulos, coletou amostras de pelo e sangue, mediu as garras, documentou tudo com eficiência burocrática que transformava o horror em processo administrativo. IBAMA mandou técnico que olhou o corpo e não soube classificar, disse que ia levar para análise em Belo Horizonte. A criatura foi colocada em saco plástico preto de corpo humano, carregada para a caminhonete da perícia, levada embora. O corpo de Zé Antônio foi para o IML, autópsia obrigatória em caso de morte violenta. Américo assinou papéis que não leu. Respondeu perguntas no piloto automático. Finalmente foi liberado, quando o sol já estava nascendo. O sargento Reinaldo o levou de volta para casa, dirigindo em silêncio por 20 minutos. Parou na frente da propriedade. O senhor salvou vidas, disse antes de Américo descer. Se essa coisa continuasse solta, ia matar mais gente. O senhor fez o certo. Américo apenas acenou, desceu, entrou na propriedade. A casa estava do jeito que deixara. Buraco no teto consertado precariamente, parede do quarto destruída, marcas de batalha por todo lado. Américo limpou o sangue seco no rosto, tratou os ferimentos no braço com álcool e gaze, engoliu 3 comprimidos de dipirona para a dor que pulsava em onda constante. Deitou na cama sem tirar as botas, cobriu o rosto com o braço direito e finalmente permitiu que o corpo desmoronasse. Não chorou. Homens da geração dele não choravam, não importava o peso, apenas ficou deitado, respirando, processando que estava vivo, que Zé Antônio estava morto, que a criatura estava morta, que tudo terminara com sangue e facão e esforço brutal de homem velho lutando contra a impossibilidade biológica. Dormiu 4 horas, acordou com o sol alto e as galinhas da Angola ciscando no terreiro como se nada tivesse mudado. Levantou, preparou café, comeu pão com manteiga, pegou martelo e pregos, passou o dia consertando a parede do quarto, o teto da cozinha, restaurando a ordem física da casa porque ordem mental estava além do conserto imediato. O filho mais velho ligou no meio da tarde. Pai, a polícia me ligou dizendo que você matou uma onça que atacou um vizinho. O que está acontecendo? Américo explicou versão sanitizada. Predador grande, ataques aos bichos, Zé Antônio morto, ele matara o animal em legítima defesa do próximo. Não mencionou o tamanho real, a inteligência, o fato de andar em 2 patas. Deixou o filho acreditar que foi onça. Você está bem? O filho perguntou, preocupação real na voz. Estou. Américo mentiu. Ferimento no braço, nada grave. Tudo resolvido agora. Desligaram com promessa do filho de visitar no próximo mês. Promessa que Américo sabia que não seria cumprida. O IBAMA ligou 1 semana depois. Técnico explicou que tinham analisado o corpo, que não conseguiram classificar a espécie, que o DNA mostrava mistura canina com anomalias genéticas inexplicáveis, que iam continuar estudando, mas que o caso estava sendo arquivado como predador silvestre não catalogado, provavelmente híbrido anômalo. Nenhuma menção a lobisomem, nenhuma menção ao impossível.
Apenas categoria científica vaga que permitia fechar o arquivo sem admitir que não entendiam o que tinham encontrado. Américo agradeceu, desligou, riu amargamente sozinho na cozinha vazia. 45 anos de intervalo, 14 mortes anteriores, mais uma agora, criatura que desafiava a biologia conhecida, e a resposta oficial era híbrido anômalo, arquivado, esquecido, enterrado em burocracia. Ele pegou o caderno velho, caneta azul, sentou à mesa da cozinha. Começou a escrever. Tudo, desde a primeira galinha morta até a luta final na casa de Zé Antônio. Escreveu por 3 dias, parando apenas para comer e dormir, enchendo 57 páginas com letra apertada que documentava cada detalhe, cada pegada, cada confronto. Quando terminou, guardou o caderno numa caixa de metal que trancou com cadeado. Escreveu bilhete para os filhos. Quando eu morrer, leiam isso. Não vão acreditar, mas está aqui. A verdade sobre o que aconteceu em agosto de 2023. O que matou o Zé Antônio. O que quase me matou. Leiam e decidam se querem que a verdade morra comigo ou não. Guardou o bilhete junto com o caderno. Américo Vaz viveu mais 8 anos naquela propriedade. Nunca mais viu criatura semelhante. Nunca mais ouviu relatos na região. O padrão de 45 anos estava quebrado, ou talvez apenas reiniciado, contagem regressiva para 2068, quando ele já estaria morto há décadas. Não sabia, não importava. Tinha feito o que precisava fazer, segurado a linha entre impossível e mundo normal, matado a coisa que precisava morrer, protegido a terra que era dele por direito de sangue e trabalho. Quando morreu aos 76 anos, foi de derrame, rápido e sem dor, sozinho na cama que dividira com Maria 40 anos atrás. Os filhos encontraram o caderno. Leram com ceticismo crescente que virou desconforto quando chegaram nas fotos no celular velho dele. Pegadas impossíveis pelos emaranhados, manchas de sangue. Discutiram o que fazer. No final, o filho mais velho levou o caderno para Belo Horizonte, guardou numa gaveta, não mostrou para ninguém. A verdade ficou ali, trancada, esquecida, mais um registro que ninguém quis ver. Mas às vezes, em noites de agosto, quando a lua fica crescente e o frio da serra corta a pele, moradores antigos de Santa Efigênia do Cruzeiro contam histórias. Falam do velho Américo que matou alguma coisa na mata, algo que não era bem onça nem bem lobo, algo que os policiais fotografaram e nunca mais comentaram. Falam baixo, em rodas de boteco, olhando por cima do ombro, como se a coisa pudesse ouvir mesmo morta. E os mais velhos, os que lembram de 1978 e 1964 e 1952, acenam em silêncio. Porque sabem que a mata brasileira é mais profunda que mapa mostra, que há coisas vivendo nas dobras da realidade que ciência não cataloga e governo não reconhece. E sabem que sempre vai existir alguém como Américo, homem velho, sozinho, armado com conhecimento antigo e coragem testada, segurando portas que o resto do mundo prefere fingir que estão fechadas. A terra exige guardiões. Sempre exigiu. E enquanto houver mata fechada e isolamento profundo e silêncio que engole verdades inconvenientes, vai continuar exigindo. Américo Vaz pagou o preço que essa vigilância cobra. Pagou com sangue, com terror, com solidão de carregar verdade que ninguém acredita. Mas pagou de pé, lutando, sem recuar. E quando a próxima criatura surgir, se surgir, alguém vai ter que fazer o mesmo. Porque o Brasil rural não perdoa fraqueza, não oferece resgate, não manda ajuda quando escurece, apenas testa se você é forte o suficiente para sobreviver ao que espreita nas sombras. Américo foi, Zé Antônio não foi. E a diferença entre os dois foi medida em conhecimento de armadilharia, 40 anos de experiência lendo rastros e vontade de enfiar facão no pescoço do impossível quando não havia mais nenhuma opção além de morrer tentando.